1 Samuel capítulo 17, nós vamos falar, semana passada nós falamos aqui de vencer, ser um vencedor, e quantos não querem vencer? Todos querem vencer, vencer nos seus relacionamentos, vencer profissionalmente, mas por que não dizer vencer batalhas? E linda a letra desse louvor, que nos mostra como nós temos um Pai, não somente um Pai que nos ama, mas um Pai que luta por nós, que está conosco. Isso é muito bom, saber que temos um Pai maravilhoso como é o nosso Deus. Se você ainda não conhece esse Deus, deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite, e com certeza você será mais do que vencedor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Todos têm? Muito bem, vamos fazer a leitura. 1 Samuel 17, nós vamos ler a partir do versículo 45. 1 Samuel 17, a partir do versículo 45. Você conhece muito bem a história de Davi e Golias. Nós temos aqui também mais visitantes. Marta de Lourdes. Cadê Marta de Lourdes? Cadê a Marta? Não. Lá embaixo. E temos Albert Raymond. Lá embaixo também. Nome bonito, Albert Raymond. Muito bem, então você conhece, talvez você já ouviu essa história. Algumas pessoas não, mas você já ouviu. A vitória de Davi sobre Golias. E eu quero trazer aqui nessa noite a perspectiva de Deus no campo de batalha. Porque nós estamos em batalha. Minha batalha já começou aqui, ó. Microfone. Mas acabei de vencer a batalha, pegando outro microfone. Deus é fiel, não nos deixa derrotados em meio às batalhas. Então, Davi, você conhece como ele, talvez você conheça como ele venceu o gigante Golias. Mas eu quero apresentar para você nessa noite que você está como Davi num campo de batalha. E alguns procedimentos são importantes nesse campo de batalha se você quer ser mais do que vencedor. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45, nós vamos ler até o 51, a princípio, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Pai, nós te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu nome porque a guerra é tua. Estamos numa batalha, Senhor, queremos ser vencedores. Por isso, pedimos a tua orientação. Como proceder, Senhor, em meio a tamanha guerra, a tamanha batalha que o teu povo enfrenta. Nós sabemos que o teu filho Davi, homem de pouca aparência, Senhor, mas um vencedor porque aprendeu a confiar em ti. Mesmo com seus altos e baixos, Senhor, era um guerreiro porque sabia que a guerra era tua e que o Senhor estava com ele em todo momento.
Assim como foi com teu servo Davi, ó Pai. Nos ensina, nos mostra que em meio às tribulações, em meio às batalhas, o Senhor também está conosco. Obrigado por esta noite, Senhor, por este dia que o Senhor preparou para o Senhor. E que a tua palavra que não volta vazia, Senhor, venha encontrar abrigo e morada em cada coração que está presente aqui. Sabemos que aqueles que o Senhor quis que ouvisse, viesse, estão aqui, porque nada acontece por acaso. O Senhor é todo poderoso e tem um plano nas nossas vidas. Te agradecemos e oramos, Senhor. Recebe todo louvor, toda a honra e toda a glória, porque teu é o poder, tu é a majestade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, mesmo em circunstâncias inferiores, o servo de Deus não deve se acovardar. E talvez em situações menos piores que essa que o servo de Deus, Davi, enfrentou, muitos estão se acovardando. Muitos cristãos estão simplesmente abrindo mão dessa batalha, entregando os pontos. Você tem que saber de uma coisa e viver essa coisa. Quando Deus está no controle, a vitória é certa. Não tem meio termo. O problema de não dar certo as vitórias é que muitas vezes na batalha nós queremos tomar o controle. Queremos usar as armas que achamos necessárias para aquela batalha, sendo que a guerra é do Senhor. E quando Ele está no controle, você terá vitória. A batalha, o nome já diz, qualquer luta, qualquer combate, eu não tenho dúvidas, você que está aqui nessa noite, pelo menos está enfrentando uma luta na sua vida, pelo menos uma. Tem gente lidando aí com várias lutas, mas eu sei que pelo menos uma luta você está enfrentando e você está aqui no momento certo para entender como proceder nesse campo de batalha. Mas eu preciso perguntar, em quem você está confiando nessa batalha? Porque talvez, por uma questão de repetição, você vai dizer prontamente, estou confiando em Deus. Ah, como eu confio no Senhor, Ele vai me dar a vitória, mas na prática não tem sido assim. E é aí que está o problema, você vai ser derrotado e derrotada. Se você tentar com suas próprias forças, com suas próprias armas, você será um derrotado, ou uma derrotada. Em quem você está confiando para vencer essas lutas? Você tem que se colocar na dependência do Senhor. Mas não somente proferir, mas se colocar nessa dependência. Alguns procedimentos Deus nos ensina que devemos ter no ambiente de batalha. E muitas vezes nós negligenciamos isso, você deixa de lado tudo isso. Você quer ver uma coisa? Você não precisa temer o poder da comunicação. E quantas vezes alguém profere uma palavra nesse campo de batalha e simplesmente você não aguenta aquilo? Você, por não saber que arma utilizar, simplesmente foi ferido. Eu fui ferido, me disseram isso. Aquela pessoa tem um poder de palavra que mexe comigo. Claro, a palavra ela tem um certo poder. A língua ela tem um certo poder. Não falo poder supersticioso. Alguém dizia assim, ó, cuidado quando você for atravessar aí a rua para não ser atropelado. Ai, vira essa boca para lá. Não é esse poder supersticioso não, mas o poder de ferir. O próprio Tiago, eu vou pedir que você abra sua Bíblia, lá em Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 3, já falava a respeito da língua. Olha o que ele diz lá, no capítulo 3, versículo 6. Tiago capítulo 3, versículo 6. Tiago 3, versículo 6. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a língua é o quê? Fogo. E mundo de quê? Iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Perceberam aí o poder da língua? E muitas vezes nesse ambiente de batalha as pessoas têm ignorado isso, mas na verdade têm temido o poder da língua, poder da comunicação, e tem se tornado
paralisados, paralisadas, porque alguém disse uma coisa. Olha, eu estou em guerra, mas aquela pessoa me falou isso, me deixou desmotivado, me deixou desmotivada. E acaba cedendo a vitória. Para quem? Para Deus? Mas você não confia em Deus? Foi uma palavra que disseram que foi suficiente para te botar numa cama? Verdade. A língua, ela tem esse poder, mas você não precisa temer o poder da comunicação. Tem pessoas que com palavras podem neutralizar nossa capacidade de agir. Pessoas tão sensíveis que ouvem algo e simplesmente ficam paralisadas. Joguei tudo para cima, não quero mais saber. Foi isso que aconteceu. E Golias sabia muito bem disso. Sabia que o povo de Israel estava num estado de dependência de Deus, mas não de confiança. Sabiam que precisavam de Deus, mas não confiavam em Deus. Golias se aproveitou disso. E ele fez com que o exército de Israel ficasse paralisado. Volte lá para 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Olha que homem esperto. Olha que homem, como esse homem se achava inteligente. 1 Samuel 17, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, versículos 8 e 9. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Olha os versículos 42 e 43. 42 e 43. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. 42, olhando o filisteu, 42 e 43. Olhando o filisteu a Davi, fez o quê? O desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. E o versículo 43, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Então percebam que o filisteu Golias sabia que poderia influenciar aquelas pessoas com o poder da comunicação. O povo, no texto, você pode ler com calma, você vai ver que o povo ficou em estado paralítico. Afinal de contas, tinha um gigante ali na frente deles. É aí que no campo de batalha, além de muitas vezes você temer o poder da comunicação e ficar paralisado, você teme as aparências. Você olha para os seus problemas, você olha para a sua batalha e você simplesmente diz assim, não vale mais a pena lutar, eu não tenho mais forças para lutar. Eu vou desistir porque esse problema é grande demais para mim. Você não precisa temer o poder da aparência, olha só. Ainda no capítulo 17, os versículos 4, a partir do versículo 4. Olha o problema que o povo de Deus estava enfrentando. 17, versículo 4, até o 7. Diz assim, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Tem alguma versão que já traz a tradução dessas medidas aí? Tem alguma versão que já traz essas medidas aí para o bom português? Tem não? Tem? Alguém tem uma versão que já traz aí a tradução? 1 Samuel 17, de 4 a 7. Temos uma Bíblia ali que já traz essa medida só para você se assustar. Leia aí. Se Marcelinho deixar. Né, Marcelinho? Se Marcelinho deixar.
Pronto, olha só o primeiro problema. Estamos diante de um homem de pelo menos 2 metros. 2 metros de altura. Leia lá. Se você quiser, alguém pode ajudar aí. Leia aí, Ninho. O que é que diz aí na Bíblia? Olha só, 70 quilos de couraça. Continue. Só a ponta da lança, 7 quilos. Olha o problema que Israel estava se deparando. Poder da aparência. O que você pensaria de um guerreiro como esse? Como é que você tem pensado a respeito do Golias na sua vida? Quando ele se apresenta. Ai, pastor, não aguento, é muito grande esse problema. Já entreguei os pontos. Não dá mais para mim. Olhe como os israelitas pensaram. Versículo 25. Versículo 25 diz assim: e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. O povo aqui estava assustado. Vocês viram? Mas espera lá, não é um povo que cria em Deus? Um povo que dependia do Senhor? Estavam impressionados com o poder da aparência de Golias. Claro, era um guerreiro, era grande e forte. Mas nós temos que lembrar que ninguém é invencível diante de Deus. Não tem problema nas nossas vidas que não possam ser vencidos pelo Senhor. A guerra é do Senhor. E nós atribuímos uma característica tão grande. Nós endeusamos os nossos problemas. E não confiamos em Deus. Por conta da aparência do problema. Nós estamos aí na época do Enem. Alguns jovens dizem assim, eu deixei de concorrer ao curso de medicina, é meu dom, vocação, mas deixei porque quando eu vi a concorrência 40-1. Poxa, é um problema? Mas Deus não pode te passar nesse curso? Pode! O problema é que nós dizemos que confiamos em Deus e tememos o poder da aparência. Olhamos para o problema e dizemos, é um Golias, é grande demais, eu não vou vencer. Claro que você não vai vencer. De quem é a guerra? A guerra é de Deus, não é sua, meu amado e minha amada do Senhor. A guerra é de Deus. Eles estavam tão apavorados que o gigante ficou provocando. Sabe por quanto tempo? Você que já leu o texto? Você lembra? Vamos lembrar quanto tempo o gigante ficou provocando? Olha aí o versículo 16. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por quanto tempo? 40 dias o bonitão alto lá, todo forte, chegando, olha, estou aqui, viu? Só se apresentava. Cadê? Já surgiu aí o guerreiro que vai me enfrentar? 40 dias, porque ele sabia que podia amedrontar o povo. Amados, tem um fator psicológico no desafio, que quanto mais o tempo vai passando, mais o inimigo cresce. Principalmente se ele perceber que você está cedendo. Se ele percebe que você está cedendo, mais ele cresce. Por isso que algumas pessoas dizem assim, porque acha que o crente é bobo. Aí tem um metido a besta, se há um incrédulo metido a besta, e começa a afrontar o crente vai se deixando. Aí ele acha que pode montar no crente, porque ele já projetou na vida daquele crente uma aparência. E aí os cristãos ficam com medo. Olha, você é crente, mas você não é bobo, não. Não é mesmo. E o mundo que não conhece a Deus tem uma ideia errada de que crente é bobo, é otário, é abestalhado. Não é. E aí quer montar para cima do crente. Eu vou ali pedir porque é crente. Aqui, na Igreja Batista Esperança, já vieram aqui pelo menos 2 senhorinhas caloteiras. 2 senhorinhas, mas caloteira mesmo. Porque pensa assim que crente é bobo, ela chega com a aparência de senhorinha. Olha, eu estou precisando de uma ajuda. Aí como a gente não é bobo nem nada, na época eu que atendi, estava com 2 pessoas do meu lado, eu disse assim, vem cá, certo, você está precisando de ajuda, vamos orar, o que é que você precisa? Ela, porque eu vim para cá só com o dinheiro da passagem e queria o dinheiro de volta. Pense na senhorinha linda. Aí eu disse, olha, isso aí tem coisa, eu não sou bobo, já tomei um calote uma vez de 50 conto de uma senhorinha, nenhuma senhorinha me pega mais. Senhorinha...
Eu me pedi R$50 para comprar um gás. Disse que amanhã voltava. 2006, 2007. Até hoje não voltou, não. Aí eu falei, tá certo, a senhorinha vai me enganar de novo. Aí eu perguntei para ela, vem cá, minha senhora, a senhora já conhece a Jesus? Oh, conheço, eu sirvo a Jesus. Olha, eu amo a mãe de Jesus, eu amo a família de Jesus. Eu falei, tá certo, e você veio para cá só com o dinheiro da passagem? Ela, é porque eu vim vender um produto para uma pessoa e a pessoa não está em casa. Eu, tá certo, quem é a pessoa? Ela mora onde? Pronto, aí começou a gaguejar. Ela mora naquele prédio ali, no prédio que eu morava. Aí disse assim, ó, foi mesmo? Qual é o apartamento? Como é o nome da pessoa? Eu me esqueci o nome, não lembro mais o nome dela. Como é que a senhora vende um produto para alguém que não lembra o nome e vem só com o dinheiro da passagem? É assim, moço, não precisa ajudar mais não. Eu falei, não, eu queria saber a sua situação, porque aqui nós somos igreja e nós queremos ajudar. Queremos ajudar a senhora. Quem é a pessoa? Como é o nome da pessoa? Não, moço, não, já vou. Não, o nome da pessoa. Não, obrigado aí, ajuda, viu? Obrigado. Foi embora. Vazou. Pensa que crente é bobo. E tem senhorinha achando que crente é bobo. Mas tem crente bobo. Tem crente no ambiente de batalha que se deixa levar por conta desses maliciosos que não conhecem Jesus, desses incircuncisos como Golias, que acha assim que você é bobo e pode se aproveitar porque é crente. Não, crente tudo pode, tudo libera. Não seja bobo não. Não seja otário não. Você é filho e filha do Senhor. Você viu hoje de manhã a sua identidade, quem você é. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Como foi cantado aqui, linda a letra, você pode chamar Deus de pai. E não é qualquer pai não. Só que tem um problema, quando você vai convivendo com um problema, isso vai se estendendo, isso desgasta demais a sua fé. Então nesse ambiente de batalha, não tema o poder da aparência. Resolva logo, dê um basta nisso aí. No ambiente de batalha, não fique também pressionado com o desafio. Versículos 10 e 11, de Samuel, 1 Samuel, versículos 10 e 11, diz assim, ó, olha que afronta, olha que desafio. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Olha que audácia. Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, como foi que ficaram? Não só ficaram assustados, mas tremeram, começaram a tremer. Porque Golias ele lançou um desafio aqui ao exército de Saul. E isso causou impacto no povo. Eles estavam tão apavorados que foi aí que Golias se aproveitou. Agora eu vou à forra. Eles tremeram. Temeram e tremeram comigo. Então eu tenho aí pelo menos um tempinho, aí, uns 40 dias para assustar todo mundo. Só aparecer para o povo ele já vai se tremer. Não fique impressionado com o desafio não, meu amado. Não demore a dar uma resposta bíblica às suas dificuldades e problemas, ou Golias da sua vida. Tome logo uma atitude. Não fique tremendo não. Você tem que ter visão espiritual diante do problema. O versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi percebeu a situação do povo, estavam tremendo, tinham recebido o recado de Golias. Espera lá, vocês são povo de Deus, por que estão tremendo? Quem é esse miserável aí incircunciso para estar afrontando o exército de Deus? Quem é que ele pensa que é? E vocês estão dando lugar a isso? Amados, nós temos a tendência de racionalizar tudo. É bem verdade que o mundo espiritual ele tem uma influência muito grande sobre o mundo biológico, sobre o mundo físico, psicológico. Mas o cristão ele deve enxergar além das circunstâncias, além daquilo que é visível. Falamos muito nos hinos, nos louvores, vamos andar sobre as águas, vamos mover montanhas, mas não enxergamos a um palmo a nossa distância. A palavra de Deus diz que a fé, Hebreus capítulo 11, a fé é certeza,
é prova de coisas que se esperam e convicção de coisas que não se veem. Estamos tão presos no nosso mundinho, começamos a olhar para as circunstâncias, para os problemas. Davi, ele tinha visto tudo que os soldados viram nesse Golias. Os soldados tremeram, mas Davi não. Porque Davi, ele estava enxergando pelo âmbito espiritual. Ele disse, olha, ele pode ser quem ele é, mas nós temos a proteção de Deus. É um problemão? É. Mas nós temos a proteção de Deus. Tenha visão espiritual. Não fique parado não, meu amado e minha amada. Se antecipe ao inimigo, se antecipe ao problema. No versículo 48 que nós lemos aqui. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, Davi, fez o quê? Se apressou, ele tomou a dianteira, deixou suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Aqui estava o futuro rei de Israel. Ele procurou a melhor posição para atacar. Ele não ficou parado, não se conformou com isso. Ele não esperou que o adversário, que o problema tomasse a iniciativa. E nós ficamos e deixamos, o problema está chegando e a gente está assim, ó. Ai, lá vem um problema ali na minha vida. E não fazemos nada. Aí o problema chega, você não tomou a dianteira, como é que vai combater o problema? Davi não esperou o adversário, mas ele tomou a iniciativa. E meu amado e minha amada, se você está percebendo que tem uma tempestade de problemas na sua vida, não espere não, se antecipe. Se antecipe. Você tem que reagir logo, antes que seja tarde demais. Talvez você nesse ambiente de batalha nem saiba por que está lutando. Senhor, por que é que estou passando por essa luta? Senhor, eu quero ser mais do que vencedor. Senhor, eu quero vencer. Muitos não sabem por que é que estão lutando. Toda batalha espiritual tem um propósito. Toda batalha espiritual, ela tem um propósito. Um dos propósitos, sabe qual é? Tirar a afronta do reino de Deus. Porque às vezes você está tão fraco em meio aos problemas, que você se esquece de Deus. E isso é um perigo, porque as pessoas ao seu redor, elas estão esperando o momento para dizer assim, ó, eu creio no Deus daquela pessoa ali, tão dedicada, tão honrada, tão respeitada. Por que eu vou procurar um Deus para passar o que ela está passando? Mas as batalhas estão aí para tirar essa afronta do reino de Deus. E amados, isso dá motivos para as pessoas blasfemarem. No versículo 26, a parte B, Davi está dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você tem problemas? Está num ambiente de batalha? Não deixa essa batalha, esse gigante te afrontar, não deixa esse gigante menosprezar o nome do Senhor, não. Nem tudo acontece como a gente quer. Se tudo acontecesse como eu quero, eu seria um mimado. Ah, Senhor, eu quero isso, eu boto a moedinha na máquina, Deus então responde. Que bom que Deus não me dá aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu quero, mas me dá aquilo que eu preciso. Porque no ambiente de batalha, quando algum incircunciso se levantar, eu estou pronto, estou com minha cabeça erguida, olhando para o Senhor e dizendo assim, ó, eu sei quem eu tenho servido. Você pode não entender nada, mas eu sei em quem eu creio. Estão esperando você vacilar para afrontar o seu Deus, viu? Outro objetivo no ambiente de batalha é que você pode aproveitar a oportunidade para testemunhar do poder de Deus. Quando vencemos uma batalha, é o nome do Senhor que é glorificado. Não é o meu nem o seu. Davi sabia disso. Aqui o nome do Senhor foi glorificado. No versículo 46, a Bíblia diz assim, ó, versículo 46, hoje mesmo
o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele poderia dizer aqui com todo orgulho, dizer assim, ó, a terra saberá que há um Davi, que há um valente aqui como Saul, que era extremamente orgulhoso e perdeu o reinado por conta de orgulho. Mas Davi não, Davi sabia a quem ele servia. Davi sabia que aquela vitória vinha de Deus. Ele fez a parte dele com apenas uma fonda, um estilingue, como muitos chamam hoje. Ele derrubou o gigante. Uma brecha que tinha no capacete, naquela couraça toda, a pedra entra e derruba aquele gigante que deixou o exército de Deus tremendo. É o nome do Senhor que é glorificado. Eu já falei aqui para algumas pessoas, tem sempre gente nos visitando, sempre pessoas novas, e é sempre bom lembrar algumas coisas. Certa vez um rapaz disse assim, ó, dando um testemunho dele, perguntaram a ele, por que você entregou sua vida a Jesus? E ele disse assim, rapaz, olha, entreguei porque não há salvação fora de Jesus. Sim, mas você vai dar o seu testemunho e vai falar só isso? Ele, mas eu preciso falar mais alguma coisa? Estavam garimpando para ver as pessoas que iriam dar um testemunho a respeito de vitórias, e aí encontrou com esse rapaz, um homem bem sucedido, um médico bem sucedido, e disse, não, olha, eu tenho uma boa esposa, eu tenho ótimos filhos, eu tenho minha casa, eu tenho tudo isso, mas acho que isso não é relevante não, porque eu vivia muito bem, mas sabia que sem Jesus eu iria para o inferno. Então eu quero entregar minha vida, entreguei minha vida a Ele por conta disso. Esse vai ser o meu testemunho, só quero ficar nisso, quero exaltar mais nada. Não, mas você tem que falar mais alguma coisa como você era no passado. Você não sofria nada, você não bebia, não fumava, não era dependente. Não, eu tinha uma vida, socialmente falando, uma vida muito boa. Eu tenho uma vida muito boa, mas reconheci que realmente Deus precisava fazer parte dessa minha vida. Esse testemunho não foi muito bem recebido. Porque repare que os testemunhos de hoje é tudo assim, ó. Ah, porque eu era assim, eu era assado, e eu fazia isso, e eu era aquilo, e olha como eu era, como eu andava, eu. E Jesus me salvou. Mas o centro da atenção foi sempre eu. Davi sabia, ele venceu. Foi ele quem correu na frente do problema, foi ele que atirou a pedra, foi ele que derrubou o gigante. Mas ele sabia que a guerra era do Senhor. Ele sabia que aquela pedra não poderia passar se o Senhor não tivesse na causa. E o nome do Senhor foi que foi engrandecido. E muitas vezes, como nós somos fracos, e engrandecemos a nós mesmos, não somos nada. E amados, além de tirar afronta do reino de Deus, de dar um testemunho desse poder maravilhoso de Deus, o objetivo na batalha espiritual serve também para edificar os irmãos. O versículo 52 diz assim, ó, versículo 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e fizeram o quê? Jubilaram, se alegraram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate, até Ecrom. Olha só como esse testemunho, como essa vitória de Davi, quando foi testemunhada a ação do Senhor, como o povo se animou. Não, poxa, se ele venceu e nós fazemos parte desse exército, vamos botar esse filisteu para correr daqui, vamos atrás de todo mundo, vamos lá, vamos vencer essa guerra, porque a guerra é do Senhor. A importância de um testemunho quando o Senhor é glorificado, a importância de olhar na vida de uma pessoa a ação de Deus, isso nos motiva a vencer nossas batalhas. Você tem suas lutas? Tem, eu tenho as minhas. Nós temos um Golias. Eu digo assim, ó, eu tenho que matar um Golias todos os dias. Eu tenho que matar um Golias todos os dias. Talvez você tenha 2, 3 Golias todos os dias. Mas o que você está fazendo? Sabe qual é o segredo da vitória? Para nós terminarmos, abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Sabe quem escreveu aqui esse salmo? Ele mesmo. Olha só o versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é que tem na sua Bíblia? Por quê? Já se achou no vale da sombra da morte? Já deu de cara com Golias na sua frente? O que foi que você fez? Você temeu quando esse Golias proferiu alguma palavra? Ficou paralisado porque ele falou? Você ficou com medo da aparência do seu problema, do seu Golias? E ficou lá parado? Se antecipe. Tome uma atitude. Porque, amados, batalha espiritual é para todo crente. Todo crente, ele enfrenta batalha espiritual. O problema é, quantos estão vivendo de fato essa vitória no Senhor? Soberano, amado Deus, te agradecemos, Senhor, porque a guerra é tua. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos fortalece e nos dá ânimo, Senhor. Em meio a tantas batalhas, Senhor, tantas lutas, quantas vezes o teu povo pensa em desistir, Senhor. Não deixa, Pai, que exemplos como esse, Senhor, venha estar rodeando as nossas mentes, para que venhamos lembrar que só o Senhor é Deus. Que venhamos nos alegrar, Senhor, que o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus hoje e para sempre, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. Nós não estamos aqui apenas para assistir um culto, assistir uma palestra, Senhor, mas estamos aqui para aprender mais do Senhor, para cultuar a Ti, Senhor. Estamos em guerra, Senhor, todo o tempo, enfrentando lutas, batalhas, tempestades, tribulações, mas sabemos que somos mais do que vencedores, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, Senhor. Nos fortalece a vencer os nossos Golias. E nós te agradecemos, porque todos os dias o Senhor nos dá um desafio maior. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu precioso nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua presença no nosso meio, ela é real. Por isso é que nós te oramos, por isso é que nós nos empenhamos, por isso é que nós nos esforçamos para estar na tua casa. A tua palavra diz, o próprio salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como é bom, Senhor, como é bom estar na tua casa, Pai. Obrigado, Jesus. Nos dá uma semana de lutas, Pai, mas também uma semana de vitórias, porque nós vamos precisar, Senhor. São muitas as lutas que nós passamos, mas te agradecemos porque em todas elas o Senhor luta por nós. Obrigado, Jesus, por esse amor. Obrigado por poder chamá-lo de Pai, Senhor. Coisa que nenhum dos profetas puderam fazer, nem fizeram, Senhor. Mas hoje o Senhor decreta, o Senhor permite, o Senhor abre isso para nós. E isso é tremendo, Senhor, essa relação de pai e filho. Obrigado, Senhor. Nós só temos que agradecer. E é a Ti que nós oramos, na dependência do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.